Boa tarde, a paz do Senhor. Nós vamos comentar hoje no livro de Amós, os capítulos 5 ao 9. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e estamos comentando dessa forma também. Isso significa o quê? Que muitas vezes a gente não termina de ler o livro porque as coisas vão acontecendo no meio da leitura deste livro. Nós estávamos lendo 2 Reis e 2 Crônicas, e ali no meio, então, já vimos Jonas, Obadias, agora estamos em Amós, esta semana ainda vamos conhecer o livro de Miqueias. São livros que estão acontecendo durante os reinados de Israel e de Judá, o reino dividido. E esses pequenos profetas e também os grandes, como Isaías, eles acontecem então no decorrer ali dos reinados do sul e do norte, antes dos cativeiros. Vamos lá então, capítulo 5 de Amós. Então Amós, ele vive no mesmo período de Isaías. São contemporâneos. Mas, até aqui, eu não vou entregar, já falei que tem coisas que é preciso esperar a hora certa de comentar. Então, quando chegar o momento, eu vou falando qual profeta conheceu qual profeta. Que, embora muitos tenham vivido no mesmo período, eles viveram em lugares diferentes, profetizaram em épocas diferentes, não pertenciam à mesma tribo. Então, alguns se conheceram e outros não. No decorrer da leitura, nós vamos tomando ciência dessas pequenas curiosidades, tá bom? Ontem nós já vimos a primeira parte, E nós vimos que Amós não era um profeta de profissão, ele era um agricultor, um boiadeiro, criador de ovelhas. Ele colhia figos na época da colheita de figos. Os sicômoros, eles têm um tipo de figo, tá? Que não é comum aqui pra gente. E Amós significa, carregador de fardos, dando a entender exatamente essa questão aí de ser agricultor, de trabalhar com o braço, de trabalhar com as mãos. Então vamos para Amós 5. Em Amós 5 nós temos então um anúncio da ruína de Israel. E já vamos começar aí lendo o versículo 1. Então do versículo 1 ao 6 há uma exortação do profeta para buscar ao Senhor. E ele fala: ouvi esta palavra que eu pronuncio sobre vós como lamentação, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel e não tornará a se levantar. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 voltará com 100, e a que sai com 100 voltará com 10 para a casa de Israel. Então assim, estava falando aqui de destruição. Veja, o profeta, ele usa palavras e expressões proféticas, comuns a esse tipo de fala, a esse tipo de discurso, e especificamente Amós, ele usa muitas expressões da agricultura, então de animais, da natureza, da agricultura, enfim, esse tipo de coisa. Então nós precisamos, na primeira leitura, eu não sei quem está lendo a primeira vez Amós, ou quem nunca leu, quem ainda vai ler, a primeira leitura, ela soa assim, tipo, o que significa isso? E a Bíblia toda é assim, conforme a gente vai lendo e vai avançando, a gente se acostuma com a forma de escrita da Bíblia, com o vocabulário, com esse tom mais profético. Então, conforme a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai se acostumando com essa linguagem, com esse vocabulário, com esse tom, que a Bíblia usa, e fica mais fácil de entender. Mas, se está lendo Amós a primeira vez, não se preocupe de não entender tudo. Simplesmente continue a leitura. Na segunda vez que for ler, já vai estar melhor e a gente vai entendendo mais, tá? Não se deixe parar a primeira vez que está lendo, porque não entendeu, tá? Não é assim, a gente não vai ler uma vez e vai entender tudo. Tem partes que a gente precisa realmente ler muitas vezes, tem partes que não vai adiantar só ler, vai ter que procurar uma explicação, uma ajuda, alguma coisa, tá bom? Então,
Não desista da leitura, caso seja a sua primeira vez lendo Amós. Versículo 3, porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000. Então o 3, ele está falando de ruína, ele está falando o seguinte, olha, vai sair muita gente daqui, mas vai voltar pouco. Olha, vai sair 1000, versículo 3, mas vai voltar 100. Vai sair 100 e voltará 10. Sabe o que isso significa? Que 90% seria destruído fora, quando saísse. E por que as pessoas saíam da cidade antigamente? Para luta, para guerra. Então ali está falando dos exércitos que iriam para as batalhas. Especificamente aqui, seria com a Síria, quando Israel foi destruído. E aí dos versículos 7 a 13, a justiça de Deus, né, sendo ignorada. Vou ler aqui o versículo 6. Buscai ao Senhor e vivei, para que não ataque com o fogo a casa de José e a consuma, sem haver em Betel quem o apague. Vós, os que converteis em absinto o juízo e a justiça deitais por terra. Ou seja, eles estavam pegando a justiça de Deus e simplesmente ignorando. E aí caía por terra. Versículo 9. Que faz vir súbita destruição sobre o forte, de modo que venha a ruína contra a fortaleza. Eles aborrecem o que os repreende na porta da cidade e ao que fala retamente abominam. 12. Porque eu sei quão numerosas são as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo e deles tomais suborno e na porta fazei os pobres perderem a sua causa. Portanto, prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. E aí uma última advertência aqui, né? Nessa parte. O versículo 14, buscai o bem e não o mal, para que vivais, porque assim o Senhor, o Deus dos exércitos, será convosco, como dizes, aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, terá piedade do remanescente de José. Então aqui uma última advertência. Então do 14... do 7 ao 13, mostrando como o povo ali do Reino do Norte estava ignorando a justiça de Deus. E do 14 ao 17, uma advertência para realmente buscar o bem e buscar praticar o bem. Do 18 ao 20, nós vamos ler aqui então sobre o dia do Senhor. Vamos ler aqui o 18. Ai dos que desejam o dia do Senhor, para que vós quereis este dia? Será de trevas e não de luz. O 19, como o homem que foge de diante do leão e se encontra com ele urso, ou como ao entrar numa casa e apoiar sua mão à parede, fosse mordido por uma cobra. Não será, portanto, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão que não tem resplendor? Aqui, essa advertência no sentido assim, vocês estão tanto querendo vir o dia do Senhor, mas vocês não veem que vocês estão no pecado? Para quem está no pecado, o dia do Senhor vem como treva, vem como juízo, falando isso. Por fim, do 21 ao 27, uma mensagem falando sobre a questão da hipocrisia. Deus odeia a hipocrisia. Olha o versículo 21. Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não terão bom aroma para mim. Por quê? Aí nós vamos ver aqui, né? Deus fala o seguinte, vocês fazem festas para mim, fazem celebrações para mim, oferecem holocaustos, mas é tudo de fora, não é de dentro, não é do coração. Não tem validade. Vocês fazem de conta que é a questão da hipocrisia. E os últimos versículos aqui, o 25, o 26, então falando também de idolatria. Falei, foi o 5, vamos para Amós 6. Então, no capítulo 6 de Amós, nós vamos ver agora sobre a corrupção que já estava tomado conta. Lembrando que Amós profetizou ali, durante o reinado ali de Jeroboão no Reino do Norte. Vamos ver aqui. Ele fala bem aqui no iniciozinho, né? Jeroboão no Reino do Norte e Uzias no Reino do Sul. Mas aí nós precisamos nos ater para o seguinte. No Reino do Norte, nós tivemos aí dois
duas pessoas, dois reis com o nome de Jeroboão, tá? O primeiro, que foi quando dividiu o reino, e este aqui, que foi o rei que estava, né, no reino do norte, enquanto Uzias era o rei no sul. E foi durante esse tempo que Amós profetizou. Então, enquanto era Uzias, ou chamado também de Azarias, ou o Jeroboão II. Só para a gente não confundir aí, porque tem assim uns 150 anos ou um pouquinho mais aí de diferença entre o Jeroboão I e o 3. Capítulo 6, então ele fala sobre a corrupção, mas de uma forma assim bem entranhada. E nós aqui no Brasil, nós temos uma visão limitada a respeito da corrupção. Por conta dos nossos políticos, nós imaginamos corrupção como grandes coisas, valores milionários, né? Coisas grandes. Mas a corrupção é qualquer coisa que não seja certa, né? Qualquer coisa que eu altere o uso. Então, corrupção tem a ver com alterar o uso. Então, vamos ver um exemplo bem simples e que é bem comum. Basta a gente sair de casa e observar e ver que é bem comum. Uma vaga no estacionamento para deficiente físico. É muito comum nós vermos pessoas que não têm direito a essa vaga usando essa vaga. É corrupção, porque está alterando o uso. É para usar somente para deficientes físicos. A gente vê muito isso, gente parada em fila dupla. A gente vê as pessoas assim, frente de farmácia. É bem comum uma pessoa chegar, estacionar ali na vaga que era para deficiente ou na vaga que é para idoso. E não, mas é rapidinho. Seja 5 minutos, seja 10, seja 15, não importa. É corrupção, alterou o uso, usou para outra coisa, usou quem não era de direito usar. E isso é comum aqui no Brasil. Eu cansei de ver isso, né? De levar o arquivo do TCC para imprimir na empresa. É corrupção. Porque a impressora da empresa, o nome já fala, né? É da empresa. Então, no Brasil, por conta dos políticos, por conta de uma série de fatores culturais, e principalmente ligado às autoridades, à política, nós ficamos com uma visão limitada do que é corrupção. Que corrupção, se a gente sair por aí, fizer uma pesquisa, a gente vai ver que para a maioria a corrupção está ligada à política. Mas muita coisa do dia a dia é corrupção também. E aqui, em Amós 6, ele aponta então a corrupção em Israel. Vamos ver? Então, do 1 ao 7 vai ter ali o juízo contra Sião e do 8 a 14 o orgulho. Vamos ver. Ai do que estão vivendo sossegados em Sião e dos que confiam no monte de Samaria. Lembrando que Samaria aqui era a capital do reino do norte, tá? Do reino de Israel também, como é chamado. Os notáveis e principais entre as nações, aos quais vem a casa de Israel, passai a Calné e Vede, dali ide até a grande Ramate, desçam depois a Gate dos filisteus, vejam se são aqueles reinos melhores que estes, ou se a sua extensão é maior que a sua. Ó vós que dilatais o dia mau e fazeis aproximar o lugar da violência, ai dos que dormem em camas de marfim e repousam sobre os seus leitos e comem os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio da manada. Essas expressões de repousam, dormem em camas de marfim, comem da manada, mostrando ali justamente a questão da insensibilidade espiritual em relação, né, à prosperidade de muitos e à pobreza e dificuldade de outros. A lei do Senhor, ela fala, né, para ter esse equilíbrio e de cuidar daquele que não foi favorecido de alguma forma, daquele que está precisando. Que cantais ao som da flauta e inventam para vós instrumentos musicais, assim como Davi. Que bebeis vinho em taças e vos ungis com os ungüentos mais preciosos, mas não vos afligis pela ruína de José. Então, o que está falando aqui? Exatamente desse cuidado com quem ali estava precisando, com quem estava passando necessidade. Sem falar que
esses ungis com os ungüentos mais preciosos, essa unção, né, esse ungir com esses ungüentos era proibido. Tá? Em Êxodo, finalzinho de Êxodo 30, fala que eles não poderiam usar o unguento santo. Olha o versículo 7. Portanto, agora ireis entre os primeiros os que foram levados cativos, e os banquetes dos que se espreguiçam serão eliminados. Aqui está falando, né, para o povo de Judá, né, o povo de Israel vai cair, vai ser levado cativo primeiro, e depois os de Judá, cento e poucos anos depois, né? 722 é os de Israel, 586 os de Judá, então dá aí 130 e alguma coisa anos aí, né, de diferença. E aqui então está falando isso. E os banquetes, os que se espreguiçam, serão eliminados. Então esse se referindo a Israel. E a primeira parte aqui, agora ireis entre os primeiros os que foram levados cativos. Então os primeiros é o povo de Israel. Então esse versículo 7, ele já, para nós hoje, ele já aconteceu, né? Para Amós aqui não. O Senhor Deus jurou por si mesmo, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, abomina a soberba de Jacó. Então, soberba, dá uma olhadinha como é que está aí na sua Bíblia, versículo 8, capítulo 6, versículo 8. Soberba, né? Esse orgulho. E odeio seus palácios, por isso entregarei ao inimigo a cidade e tudo quanto há nela. Então, tudo ia embora, tudo seria entregue ali no cativeiro. E acontecerá que se 10 homens ficarem numa casa, morrerão. Ou seja, que não seria só o cativeiro, teriam outras coisas ali que levariam à morte. E alguém tomará o seu tio ou que o queima para levar os ossos para fora da casa, e disser ao que estiver nos cantos da casa, ainda alguém contigo? E esse dirá não. Ele dirá, cala-te, porque não podemos mencionar o nome do Senhor. Justamente de eles estarem ali sobreviventes, né? Aqueles que não seriam levados, nariz empinado no bom português, né? Já que citei aí o Brasil. Versículo 13, vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis, não adquirimos poder com a nossa própria força. Ou seja, o povo estava dizendo assim, chegamos onde chegamos por nós mesmos, temos o que temos por nós mesmos. Deus está falando, olha, vocês vão perder tudo, vocês vão ficar sem nada. Esse é o juízo que eu estou trazendo, né? Essa é a fala aqui do capítulo 6. O orgulho, muitas vezes, né, ele é mais difícil de ser identificado, né? Não na gente mesmo, mas nos outros, né? Porque ele está mais enraizado ali. Quando a gente fala de arrogância, a gente já imagina aquela pessoa que demonstra isso, né? E é exatamente isso que o profeta está apontando aqui no povo de Israel. A arrogância, esse soberba que se coloca acima dos outros, né? E vamos para o capítulo 7. Alguns sinais, né, profecias de destruição aqui. Os versículos 1 ao 3, a visão dos gafanhotos, o 4 ao 6, a visão do fogo, o 7 ao 9, a questão ali do prumo, a visão do prumo, do 10 ao 13, uma conspiração que teve contra o profeta, e por fim, a vocação de Amós. É um capítulo curto, acho que dá tempo da gente ler aqui alguns versículos a mais. Então vamos no versículo 1. Assim me mostrou o Senhor Deus, eis que ele formava gafanhotos. Veja na sua Bíblia, se estiver a palavra locusta, uma palavra comum de estar aqui também. É um tipo de gafanhoto. Gafanhoto acaba incluindo toda a família dos gafanhotos. Locusta ali é um determinado momento do desenvolvimento ali do gafanhoto, tá bom? Versículo 1. Assim me mostrou o Senhor Deus. Eis que ele formava gafanhotos quando começava a crescer a erva serôdia. E eis que era a erva serôdia depois do término das ceifas do rei. Então, o que está falando aqui, né? De persistência, de continuar no erro. E aconteceu que quando eles haviam acabado de comer a erva da terra, eu disse, Senhor Deus, perdoa agora, como se levantará Jacó, porque ele é pequeno. Aqui o Amós, né? Perguntando. Aí arrependeu-se o Senhor disso. Não acontecerá, disse o Senhor.
Mas vamos ali, versículo 3, que é um versículo também que gera dúvidas. E arrependeu-se o Senhor disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Esse arrepender-se, né? Deus não é homem para que se arrependa. Então, esse arrepender-se, quando a gente encontra para Deus, é apenas para que nós, humanos, entendamos o que está acontecendo ou o que aconteceu. O arrepender de Deus significa só mudança de direção ou adiamento. Tá? Então, aqui especificamente nesse versículo 3, é como que Deus pisando no freio. Não significa que ele se arrependeu do mesmo jeito que é para nós. Né? Para nós, assim, se arrependeu. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria do mesmo jeito. Esse é o meu arrependimento, o meu arrependimento humano. Se eu puder, eu volto atrás e faço diferente. Então, arrependimento significa isso. Me arrependi de ter feito. Me arrependi. Se eu pudesse voltar atrás, eu ia fazer de outra forma. Para Deus, não. Significa somente que ele deu uma guinada ali, que temporariamente mudou de direção. Ele deu uma oportunidade. Está ligado, não significa a misericórdia de Deus, mas está ligado à misericórdia de Deus. Aqui o profeta intercedeu, né? Ele fala assim: Senhor, perdoa agora. Como se levantará Jacó? Porque ele é pequeno. No versículo 2 é uma rápida oração ali, então, de Amós. E Deus ouviu essa oração de Amós pelo povo de Israel. Amós não estava orando nem por ele, mas ele estava orando pela nação de Israel. E Deus, então, ouviu e arrependeu-se o Senhor. Então, assim, Deus ouviu e falou: opa, eu não vou colocar esse juízo, então. Nós vamos ver no capítulo 8 que Deus vai cumprir esse juízo. Então, especificamente aqui, foi como um freio. Deus fala assim: então tá, não vou fazer, não acontecerá. Isso não significa que Deus se arrependeu e daí depois voltou atrás e daí resolveu fazer. Não, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Então não vou fazer. Não vai acontecer. Não vai acontecer desse jeito. Vamos ver que depois vem um juízo e vem um juízo mais duro. Versículo 4 ao 6, a visão do fogo. Olha só, no versículo 6 está de novo: arrependeu-se o Senhor disso. Por quê? Porque Amós, de novo, havia aqui, no versículo 5, orado de novo ali por conta do fogo. Sempre a mesma oração, dizendo, ele é pequeno, então Jacó é pequeno. E o Senhor atende novamente. É muito parecido com o que acontece lá com Abraão, Sodoma e Gomorra. Lembra que Abraão ora, E se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, e Deus falando: se tiver 40 eu não vou destruir, se tiver 30 eu não vou destruir, até chegar que só tinha Ló e as 2 filhas, que a mulher ainda ficou pelo caminho. Então é daquele jeito, o arrepender-se, tudo que acontece ali em relação a Abraão ali com Sodoma, com Gomorra, esse arrepender-se, toda a história ali no mesmo sentido do arrepender aqui. Deus conhece, Ele sabe todas as coisas, então Ele muda de direção. Mas o plano que Ele tinha para aquela situação vai acontecer. E aí a visão do prumo, a partir do versículo 7 ali. E também mostrou-me assim: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e em sua mão tinha um prumo de pedreiro. Todo mundo conhece o prumo de pedreiro, O Senhor então me disse: o que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. E o Senhor disse: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, e não o tolerarei mais. Então Deus aqui falando, que vai colocar o prumo ali, para ver se eles estavam, se estava ali em equilíbrio com Deus. E daí Deus fala que vai destruir, Versículo 10. Então o sacerdote Amazias de Betel enviou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós se levantou contra ti no meio de todas as tuas,
Amós se levantou contra ti no meio da casa de Israel, a terra não pode sofrer as palavras que ele está falando. E aí, né, o sacerdote a favor do rei e não a favor do profeta. É lógico que aqui ele não era um sacerdote do templo de Salomão, visto que o templo de Salomão é em Jerusalém, e Jerusalém era a capital do Reino do Sul. Só para a gente, né, lembrar um pouquinho. Então aqui, esse sacerdote Amazias, ele estava sendo um sacerdote a favor do reino, a favor do rei, na idolatria que o rei estava praticando aqui. Porque assim diz Amós, versículo 11, Jeroboão morrerá à espada e certamente Israel será levado de sua terra em cativeiro. Só que Amós não falou que Jeroboão morreria à espada. Foi uma falsa acusação, né? Quem já leu aí Amós de 1 até aqui, né? Até o 7, não sei quem já leu. Nós não lemos isso, de que Amós tinha falado isso. Amazias aqui estava mentindo, fazendo uma falsa acusação. E aí Amazias disse a Amós, vidente, né, profeta, vai, foge para a terra de Judá e come lá o teu pão e profetiza lá. Como dizendo, aqui você não é bem-vindo, não fique aqui. E não profetizes mais em Betel, daqui por diante, porque é o santuário do rei e a casa real. Então respondeu Amós e disse, eu não era profeta, e nem filho de profeta, mas sim, eu sou boiadeiro e recolho figos silvestres, que em algumas versões está sicômoros, que é um tipo de figo, que no Brasil a gente não tem. E o Senhor me tirou de após o gado e me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque. Portanto, o Senhor diz o seguinte, tua mulher será prostituta na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada. A tua terra será repartida a cordel, e morrerás tu numa terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para longe de sua terra. Nós vamos ver aqui mais para frente o que vai acontecer com esse sacerdote aqui, Amazias. Nos próximos dias já, porque eu já comecei a ler essa parte aí. Vamos para o capítulo 8, a visão de um cesto de frutas. Nós temos aí do versículo 1 ao 7 falando desse cesto, e do 8 ao 14, que eu quero ler alguns versículos que falam sobre a fome e sede da palavra de Deus. Então, olha só, assim me mostrou o Senhor Deus, eis aqui um cesto de frutos do verão. Versículo 1. Em Israel, né, obviamente, as estações do ano são diferentes das nossas, né? Então, a última colheita do ano, geralmente em outubro, né? O que é outubro para nós. Como era a última colheita do ano, então, aqui estava simbolizando como a última profecia de Amós para o reino de Israel. E disse, né? Deus disse, o que vês, Amós? Eu respondi, um cesto de frutos do verão. E me disse o Senhor, chegou o fim sobre o meu povo Israel, não o tolerarei mais. Então, lá que ele disse para Amós, né? Aqui atrás, o Senhor se arrependeu? Não, foi um curto tempo, porque Deus já sabia, na verdade, que o povo não ia mudar. O profeta falou, o que o sacerdote foi lá? Tentou derrubar o profeta, foi lá fazer uma conspiração contra o profeta lá com o rei. Então Deus já sabia de tudo isso. E aqui vem então a última profecia, né? Vamos aqui ao versículo 4. Ouvi isto, vós os que explorai os necessitados e destruís os povos, os pobres da terra. Então o livro de Amós mostra, né, profecias duras contra a injustiça social, justamente dos ricos oprimindo os pobres, desse desequilíbrio que havia no reino do norte, no reino de Israel. Então, fala muito sobre isso. Aí olha só, quando passará o mês para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros do trigo, diminuindo a medida e subindo o preço, e falsearmos com balanças enganadoras? Então, o que eles faziam ali, né? Eles reduziam o tamanho da medida, aumentavam o preço, faziam alterações nas balanças,
né? Roubavam dos pobres diretamente. Eles gastavam cada vez mais para comprar cada vez menos. E me diga, se não é exatamente essa sensação que nós estamos tendo aí no mercado, agora, nesse período que nós estamos aqui no Brasil. R$300 antes da pandemia, o que comprava, e o que compra agora com R$300. Para comprarmos os pobres por dinheiro necessitados por um par de sapatos, e depois vendermos os refugos do trigo. Então, o que era a ideia aqui, né? Os ricos, né, os poderosos ali usando de grande desonestidade, iam fazer com que os pobres ficassem cada vez mais pobres, cada vez mais endividados, e até que se vendessem como escravos, o que era comum nessa época, né? Para pagar a dívida, se tornava escravo ou dava os filhos para a escravidão, como a gente viu lá com Elias, o profeta que foi lá na casa da viúva, que já ia ali morrer, né? A viúva com o menino por causa de tanta pobreza. Depois a gente viu lá o profeta na casa da viúva com os 2 filhos que ia dá-los para a escravidão por causa da dívida que tinha ficado quando o marido morreu. Então, uma situação comum aqui nessa época. Vamos para frente aqui. O Senhor jurou pela glória de Jacó: não me esquecerei jamais de todas as suas obras. Isso está querendo dizer não perdoarei, que fala aqui no versículo 2, e aí aqui fala eu não esquecerei. Não se estremecerá a terra por causa disso, e não chorará todo o habitante dela? Toda ela será levantada como o grande rio e será arrojada, e se submergirá como o rio do Egito. Acontecerá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e cobrirei de trevas a terra no dia claro. Este versículo, nós não temos um consenso entre os estudiosos exatamente do que ele significa ou de quando isso vai acontecer, mas aqui aponta para um eclipse solar, obviamente. Versículo 10: e tornarei suas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações, e farei por pano de saco sobre todo o lombo e a calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como um pranto por um filho único, e o seu fim como um dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, nos quais enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas sim de ouvir as palavras do Senhor. Então essa fome, essa consequência, né? A consequência do juízo aqui é que em determinado momento o povo aqui do Reino do Norte teria fome de ouvir as palavras do Senhor, sede de ouvir as palavras do Senhor, e não poderiam. Por quê? Estariam no cativeiro. Não estariam mais aqui nessa situação. Vamos lá para o capítulo 9. No capítulo 9, então, nós temos uma visão de Amós em relação ao altar. E temos uma promessa de Deus de restauração. Então, o que acontece? O cativeiro, a tomada do Reino do Norte, e depois, 130 e poucos anos depois, a tomada do Reino do Sul pelos inimigos, pela Síria, é juízo de Deus, não é ponto final. Então Deus permite, Deus manda, né, essa dor, esse sofrimento, toda essa dificuldade para o povo de Israel. Eles serão tirados da terra deles por juízo de Deus, porque desobedeceram, porque não deram ouvidos a Deus. Deus mandou tantos profetas, eles não se arrependeram. Então é um juízo. Pós-juízo, Deus dá uma promessa de restauração. Então, no capítulo 9, do 1 ao 4, nós temos uma palavra falando o seguinte: ninguém escapa de Deus. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere o capitel e estremeçam os umbrais e faze-os em pedaços sobre a cabeça de todos eles e até o último deles. Eu matarei a espada. Não conseguirá fugir nenhum deles e nem escapar. E Amós, aqui na forma de ele escrever, dá a entender que ele realmente está vendo isso. E esse altar que ele está falando, né, esse altar de bronze, é ali diante do templo de Jerusalém.
Embora eu esteja pregando para o reino do norte, neste final aqui, ele inclui então os dois reinos, como nós vamos ver daqui a pouquinho aqui nos versículos 11 em diante. Ainda que cavem até o inferno, de lá minha mão os tirará, e embora subam ao céu, de lá os farei descer. Então, mostrando o quê? Que realmente ninguém consegue fugir de Deus. E nós lemos sobre isso lá no Salmo 139, que fala, né? Não importa para onde eu vá, se nas profundezas, ou se no alto, não importa para onde vá, Deus está me vendo, Deus consegue me ver. E mesmo que se escondam no cume do Carmelo, ali os buscarei e dali os tirarei. E embora se escondam diante dos meus olhos no profundo do mar, ali ordenarei a serpente e ela os morderá. E se forem cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate, e porei sobre eles os meus olhos para o mal e não para o bem. Então Deus falando, né, na verdade aqui, que teve muitas oportunidades, né? Deus não é Deus injusto, Ele dá as oportunidades. Porque o Senhor, o Deus dos exércitos, é o que toca a terra e ela se derrete, e chorarão e todos os que nela habitam, e crescerá toda ela como um rio, e diminuirá como o rio do Egito. Vamos lá aqui o versículo 6. Ele edificou no céu suas câmaras superiores e estabeleceu sua abóboda na terra. Ele chama as águas do mar e as derrama sobre a face da terra. O Senhor é o seu nome. Filhos de Israel, não me sois vós como os filhos dos etíopes, diz o Senhor? Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito e aos filisteus de Caftor e aos sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o extirparei da face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó. Olha, aqui tem uma promessa, a gente não percebe quando a gente lê assim, mas, como eu falei no início, nós precisamos ler e reler muitas vezes. Vamos ver aqui então, versículo 8, de novo. Acompanhe na sua Bíblia, versículo 8 do capítulo 9. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu extirparei da face da terra. Mas não destruirei de todo, ou seja, vai ficar um pouquinho ainda, diz o Senhor. Porque eis que eu ordenarei e farei que a casa de Israel seja sacudida entre todas as nações, como se sacode o grão em um crivo, sem que caia um só grão na terra. A espada morrerão todos os pecadores do meu povo, que dizem, não se aproximará nem nos alcançará o mal. Naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi, e repararei suas brechas, e levantarei as suas ruínas, e o edificarei como no tempo passado. Aqui então, né, a promessa de restauração. Para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Sabe que hoje ainda não aconteceu isso, né? Israel nasceu de novo, aqui, né, a nação de Israel, em abril de 48 foi assinado ali, né, a criação do Estado de Israel, mas só surgiu mesmo cerca de um mês depois, precisava ser publicado ali e tal, então em 48. Mas até hoje, Israel ainda não tem as terras como tinha aqui, antes da divisão do reino. Não tinha do jeito que Deus prometeu para Abraão, lá em Gênesis, do 12 em diante, ali no 15, né? Então, ainda há muita coisa para acontecer. Eis que vem, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que colhe, e ao que pisa as uvas, ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todas as colinas se derreterão. Este versículo ainda não aconteceu também. E tirarei do cativeiro o meu povo Israel, e edificarão eles as cidades assoladas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e beberão vinho delas, e farão pomares, e comerão o fruto delas. Pois os plantarei na sua terra, e nunca mais serão arrancados da sua terra, que eu lhes dei, diz o Senhor Deus. E assim termina esse livro de Amós, sem um desfecho final, e a Bíblia não nos traz mais informações a respeito de Amós também. A história extra-bíblica fala
que ele morreu aí entre 15 e 20 anos depois disso, mas nós não temos muitas informações certeiras. Qual que é a mensagem principal, então, que nós temos aqui de Amós, né? Terminando o livro aí. Que Deus fala e Ele cumpre. Deus quer obediência total, obediência radical, como pode parecer, né? Essa palavra mais forte. Deus, Ele não é injusto. Se vem um juízo, com certeza Ele avisou antes, Ele exortou, Ele chamou atenção, Ele apontou. Então nós precisamos estar muito atentos para isso. Orar pedindo que Deus tire as escamas dos nossos olhos, né? Desvende as verdades, nos mostre, nos dê entendimento. Tem coisas que Deus exige para um e não exige de outro. Tem a ver com um chamado individual, com a missão que cada um tem. Mas a obediência à palavra de Deus é para todos. Quando eu falo que Deus exige de um e não exige de outro, são coisas muito específicas. A palavra de Deus nos orienta que nós devemos ler e meditar na palavra de Deus todos os dias. E isso é todos os que servem a Deus. Agora, lá em Romanos 7, por exemplo, nós vamos ver que quem tem um chamado do ensino precisa se dedicar. E isso requer mais tempo de leitura, de estudo, de oração e de uma série de coisas. A pessoa que não tem o chamado do ensino, ela não está desobrigada de entender a palavra de Deus, porque ela precisa ler, viver e quem estiver ao redor dela precisa refletir isso. Nós não podemos perder de vista o que é essa obediência, obedecer os preceitos de Deus que estão aqui. E isso, como eu já acabei de falar, é para todos, né? Não tem liberdade nessa questão, né? Não tem liberdade nesse assunto. Se eu não quero obedecer a palavra de Deus, eu tenho que entender que eu não estou obedecendo a Deus. E nós somos livres para escolher se queremos obedecer ou não. Mas no momento em que nós escolhemos obedecer ou não, e nós temos liberdade para isso, nós não temos liberdade das consequências. Porque as consequências estão atreladas à escolha que se faz, à lei da semeadura. Nós somos livres para escolher, nós somos escravos das escolhas, depois que elas acontecem. Então nós precisamos estar muito conscientes que se eu não obedeço a algo, eu preciso saber que uma hora a consequência vem. O juízo de Deus vem na minha desobediência ou, como alguns preferem, na minha escolha. E o livro de Amós ele fala muito sobre isso. E Deus fala muitas coisas. O cuidado com o uso dos bens que nós temos, dos recursos que Deus nos dá. Nós não podemos viver autocentrados e autorreferentes e ignorar quem está ao redor, ignorar as necessidades dos outros. E isso não é só necessidade de comida, não é só uma necessidade de vida, né, de material, mas muitas vezes a necessidade de um abraço, de uma oração, de um cuidado, de sentir parte da família de Deus. Isso também nós precisamos abrir os nossos olhos e observar isso, sabe? E Amós traz muito isso, sobre as desigualdades, o juízo de Deus na desobediência e a obediência em cima dessa questão do desequilíbrio, do equilíbrio nas injustiças sociais. E nós precisamos estar com os olhos abertos a isso. Muitas vezes estamos olhando uma coisa e não estamos vendo outra coisa. Ou porque estamos olhando demais para nós, ou porque não estamos vendo mesmo, estamos ali com os olhos como que uma neblina nos nossos olhos. Então nós precisamos orar. Nós precisamos orar e pedir: Senhor, desvenda os meus olhos, me mostra onde eu posso frutificar, me mostra onde eu posso ajudar de alguma forma dentro do que eu tenho de recurso. E nós também precisamos aprender com Amós a orar pelas nações e pela nossa nação. Não esperar ou não dizer algo que não é.
Muita gente fala que a nossa nação é de Jesus. Não, ela não é. Eu quero que seja, mas hoje não é. A prática mostra isso. Se fosse, não estaria do jeito que está, com tanto problema, com tanta corrupção. Mas nós precisamos orar pela nossa nação, assim como Amós orou aqui. Ele pertencia a Judá. Ele morava pertinho de Jerusalém, 15, 16 quilômetros de Jerusalém, era aqui, essa região da onde Amós era, de Tecoa, um vilarejo ali a 15, 18 quilômetros de Jerusalém. Ele foi lá para Samaria, lá no Reino do Norte, profetizar. Ele foi para atender o chamado dele. Não era a nação dele, vamos dizer assim, né? Porque reino dividido, ele pertencia a Judá. Mas ele orou por Israel. Ele pediu, Senhor, não, eles são pequenos, eles não vão aguentar esse juízo. E nós precisamos orar assim também. Pedir, Senhor, abrevia o tempo do sofrimento. Abrevia, Senhor, o tempo do sofrimento do povo. O povo carece de Deus. Se eu não posso fazer nada, mas eu orar eu posso. Eu tenho que fazer isso, está na minha obrigação. Eu sei que preciso fazer e não faço. Eu comentei bastante na live de ontem isso. Não é só não fazer o mal, eu preciso fazer o bem. Amós fala sobre isso. Não fazer nada também é pecado. Não fazer nada também é pecado. Eu preciso fazer alguma coisa, nem que seja dobrar os meus joelhos no chão. Amém? Amanhã nós vamos voltar então à leitura de 2 Reis e 2 Crônicas, porque estamos lendo em ordem cronológica. Então Amós, ele se encaixa ali, 2 Crônicas 25, 26 e 2 Reis 15, daí tem uma pausa maior aí, e é ali onde entra Amós, tá? Então amanhã nós vamos comentar 2 Crônicas 27, Isaías do 9 em diante. Amém? Então Deus abençoe, recompense por esse tempo aqui, ouvindo a palavra de Deus e nos dedicando a entender mais a palavra de Deus, para então poder servir a esse Deus da palavra. Amém?